Convidamos a professora Inês Cardinô, do Programa de Pós-Graduação da UEFA, a iniciar a sua exposição sobre o tema Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa em cenários da área cyber. Bom dia, Dona. É um prazer enorme estar aqui com os senhores hoje. Agradeço a oportunidade de todos. E dizer que eu me senti uma tarefa justa quando eu recebi esse convite, né, a falar justamente sobre a área cyber. Um auditório tão grande, primeira vez que eu falei para tantas pessoas. E por isso eu queria agradecer ao convite pessoalmente pelo Dona Nogueira, que está aqui conosco, o Tite Aberta, do Museu Falou. E aí eu fui pensando sobre o que falar exatamente quando falar sobre defesa da área cyber de uma forma que os senhores consigam compreender até que nível nós estamos chegando sobre pesquisa, sobre desenvolvimento e aonde nós encontramos no cenário internacional. Bem, eu imaginei que a melhor forma de explicar e chegar nesse objetivo é justamente fazer uma pesquisa de mestrado de desenvolvimento. Então, a minha pesquisa ela é para fins aí, de qualificação, então assim será o teste beta, né, para os senhores, aproveitar a oportunidade. E essa pesquisa, ela fala sobre a tecnologia 5G, sobre a possibilidade de viabilidade da adoção, né, de implementar essa tecnologia no sentido de utilização no poder militar espacial. Bem, meu nome é Inês, como foi anunciado, meu orientador, se encontra aqui conosco, na excelente palestra da pouco. Sou bem otimista, né, pensando no pensamento utópico da tecnologia, fico feliz que garante o nosso trabalho no resto da vida. E é o que nós precisamos hoje, né, num momento seguro. Como a gente vê conta, gente? Foi. Olha. Bem, o que nós vamos falar hoje sobre, né, eu vou tentar falar de forma rápida, porque temos bastante conteúdo, então eu vou contextualizar um pouco, falar rapidamente sobre o mais do mês, mas é necessário falar sobre o nosso poder espacial brasileiro. Se eu tiver outras palestras, falar de uma forma bem mais profunda sobre o poder espacial, nosso poder aeroespacial, então um pouco de ilustração. Falar sobre o nosso estratégia de comunicação e defesa, que é o nosso estratégia estacionário, o SGDC. Vamos falar sobre tecnologia 5G, que é o meu foco de pesquisa. Entender um pouco do nosso cenário internacional e também cenário internacional atual. Falar sobre a internet das coisas e também alguns projetos que estão acontecendo por aí e vou finalizar com a metodologia que foi escolhida pelo meu projeto. Bem, contextualizando, né, eu gostaria de passar para os senhores justamente que nós não estamos sozinhos no mundo, óbvio que não existe um presidente internacional, então nós temos um país dentro de um cenário que convive com outros países, e isso é considerado, já nas leituras recentes, como sociedade. Então, nós somos países que convivem em sociedade, no ambiente análogo, não tem poder que regule e que crie qualquer tipo de restrição ou então puna de forma legal outros países. Existem consensos e normas internacionais no sentido de convenções. Então, os países conversam entre si, se regulam entre si. Nesse contexto de relações internacionais, nós não estamos sozinhos. Então, nós precisamos observar o que outros países estão fazendo. Então, atualmente, com a Revolução 4.0, nós estamos no momento onde a tecnologia está sendo amplamente utilizada em todos os lugares que os senhores participarem, senhores andando dia a dia como civil ou militar, os senhores verão tecnologia. Hoje eu vou ler com meu smartphone tocando várias vezes. Ele me ajuda a acordar todos os dias. Eu acordo com o meu smartphone, faço tudo com o meu smartphone, como no computador, celular, e os senhores estão a mesma coisa.
Então, nós vemos que a tecnologia, em nível de sociedade civil, ela é amplamente utilizada e em meio militar não é diferente. E em nível de defesa, entendemos a mesma coisa. Então, os avanços tecnológicos, estão sendo aparentes na sociedade internacional de uma forma muito errada. Bem, diante disso, nós podemos ver também, já tem algum tempo, que estão falando muito sobre a tecnologia 5G. Por que está sendo utilizada a tecnologia 5G em todos os países? A tecnologia 5G ela vai possibilitar o acesso a tecnologias disruptivas. Por quê? A tecnologia 5G, ela tem baixa latência. Então, sabe quando você, não sei, agrada os senhores, mas eu, quando era adolescente, que eu queria ver um vídeo, eu tinha que ir lá no Baixa Aqui, e eu baixava o vídeo, clique da música que eu queria, eu ficava a semana inteira conectando, depois de meia-noite, aquele barulhinho chato, aí ficava ocupando o telefone, demorava a semana inteira para baixar, e quando eu conseguia baixar, em vídeo, eu ficava pela metade. Era bem complexo, mas hoje não. A tecnologia 5G, ela vai nos possibilitar visualizar online sem interrupção. Então, a ideia da tecnologia e de permitir a conectividade entre dispositivos é justamente para que todos os dispositivos consigam conversar no mesmo milissegundo. Então, dessa forma, nós conseguimos acessar a tecnologia 5G para a internet das coisas, que é a conectividade em todos os dispositivos que houver necessidade para aquela rede. Bem, além disso, eu trouxe para os senhores também uma frase que eu achei interessante, que fala: a atividade que tem tudo para ser uma revolução mundial. E, ao contrário do que muitos pensam, isso não se deve apenas à velocidade, mas à latência. Justamente o fato de não ficar aguardando uma coisa carregar. Imagina, eu preciso conectar o meu carro à minha casa. Eu preciso que o meu carro funcione. Não, ele está parado na rua porque eu tive para carregar. Isso não tem a possibilidade de acontecer. Mais fácil voltar aos primórdios, né? Como dizem, né, fazer síntese maias, vão voltar para a combustão. Mas não há essa possibilidade. Então, a tecnologia ela precisa ter baixa latência para que funcione toda essa ideia disruptiva. Bem, quanto ao poder aeroespacial, né, é o nosso segundo tópico, eu vou falar brevemente, já que, como falei anteriormente, os senhores já tiveram amplamente várias falas sobre o poder aeroespacial. Né? O poder aeroespacial ele foi, através da Lei Complementar 97 de 1999, essa lei complementar ela visava regulamentar o período de tempo em que seria feita a revisão do Livro Branco de Defesa, da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. Bem, o Livro Branco, né, os senhores sabem que os senhores participam ativamente da defesa, né, por meio aqui no café da manhã, praticamente. Então, o Livro Branco de Defesa, ele fala sobre todas as necessidades do nosso país, quanto à missão, visão, valores e direcionamento das nossas Forças Armadas. A política, ela basicamente, de forma mais simplória, ela fala o que fazer e a LDB fala como fazer. Então, toda a nossa missão quanto a participantes ativos da defesa, pessoas que pesquisam, que colocam em prática, né, nós temos nosso direcionamento através desses livros, desses documentos nacionais. Bem, aí dentro deles, né, assim como também está listado inicialmente na nossa lei complementar e depois direcionado de forma incisiva em todas as edições, né, que foi designado que a revisão seria a cada 4 anos, dentro deles também fala sobre a questão da separação das missões. Então, os senhores das Forças Armadas estão numa força responsável pelo poder aeroespacial brasileiro. E dentro dele, ele separa tanto a parte aérea quanto a parte espacial. A FAB em si, como responsável por essas duas áreas em uma única, ela segue alguns documentos para conseguir realizar essa missão. Bem, nós temos o PEB, ele fala sobre o setor espacial brasileiro. E o setor espacial brasileiro, ele não é ou militar ou civil. Então, dentro desse documento da Política Espacial Brasileira, ele fala sobre o PENAI, que é um documento que ele fala sobre responsabilidades civis,
e outro documento que é o PES, que ele fala sobre responsabilidades militares. Não são responsabilidades em si, né? Mas como fazer meu bem. Então, nós temos aqui dois documentos que eles estão, eles vêm de um documento específico. E por que isso acontece, essa separação, e eles vêm de um único documento? Porque operações conjuntas são vistas e são designadas nesses documentos. Por que isso? Justamente porque nós precisamos entender que a missão em si não é separar diretamente o que é civil e o que é militar. Algumas separações existem, pois são necessárias, por questões de segurança, né? Muitas questões também mais específicas. Mas esse documento técnico, ele é um documento que fala amplamente sobre a questão espacial do país, justamente porque a ideia é montar uma constelação de satélites, onde teremos satélites brasileiros que ficarão acima, na posição acima do nosso país, protegendo o nosso país. Que hoje é visto como mais um domínio da guerra. Existe um livro que fala sobre domínios da guerra, né? Então, nós temos a terra, a setor espacial também, mas também setor cibernético. Então, é mais um domínio da guerra. Então, vocês podem ver aqui ó, a governança, né? Nós temos, eles não são documentos que são juntos, mas eles se conversam entre si. Vocês podem ver que tem aqui, talvez vocês não consigam ver, mas tem aqui, por exemplo, a SGTC que está na área civil, e nós temos também ele aqui na área militar. Então, eles não têm os mesmos ministérios, né? Nós estamos sob o Ministério da Defesa. Então, nós temos aqui esse documento que eles não se conversam em si no sentido de governança, mas eles têm a atuação conjunta. A ideia de criar esse satélite, né, como constelação, criar vários satélites para montar uma constelação, ele vem de um projeto que ele é anual. Então, como é um projeto do Brasil em si, né, não apenas militar ou civil, justamente ocupar essa posição de forma estratégica, para negar essa posição ao inimigo. Então, todos os países estão criando, né, de forma geral, ou se reproduzindo para criar um projeto, né, nem todos ainda estão nesse nível, de montar esse projeto para poder ocupar esse ambiente de forma estratégica. Mas é um projeto do Brasil e nós estamos montando, né, justamente com alguns tipos de satélites diferentes. Existe satélite alta baixa, existe satélite estacionário, existem vários projetos que nós podemos, depois vocês podem buscar com mais calma caso tenham curiosidade. Bem, para essa pesquisa, nós vamos falar especificamente sobre um satélite de uso dual, ou seja, ele é tanto civil quanto militar. Então, essa aqui é uma foto que eu acho bem interessante, que fala justamente qual é a ideia de montar a constelação satelital. Justamente onde eles fazem a conectividade. Existe um projeto até que está sendo feito por um período que se está tornando um grande amigo. Depois, se vocês quiserem pesquisar, que é do engenheiro Marcelo Nogueira, irmão do nosso coronel. Ele está agora pesquisando a conectividade direta entre satélites, né, puxando também algumas informações, não só dependendo da conexão terra-satélite, mas também de satélites. Bem, mas voltando para o Brasil, nós temos aqui algumas frotas de satélites. Dentro dessas frotas, nós temos direcionado pela missão deles. Então, nós temos, né, atualmente, como o PESE descreve, nós temos ali alguns satélites que são voltados para o sensoramento remoto, alguns que são sensoramento remoto mais por radar, outros para comunicação, e nós temos também a comunicação operacional estratégica. Então, esses grupos de satélites, eles são satélites para cada time, vão ser direcionados para cada frota, e cada um deles vai conversar entre si. Bem, nós temos aqui alguns componentes também, né, do nosso projeto. Esse aqui é o CBRE, uma série de satélites que foi um conjunto aí de
de acordo, né, que houve, é um satélite sino brasileiro, então é um projeto de China e Brasil, justamente para monitoramento da Terra, para visualizar a Terra do espaço. Nós temos aqui Alcântara, a base de Alcântara, que é o veículo lançador de satélite, né, esse veículo aqui. E aqui a carinha bonitinha da nossa querida base de Alcântara. Bem, como eu falei, o foco da minha pesquisa é o satélite geoestacionário. Né? O satélite geoestacionário, o RTBC, que foi lançado em 2017, ele é um satélite que ele vai, como ele é geoestacionário, ele acompanha a posição que ele foi lançado a partir da Terra. Né? Ele tem, obviamente, né, como ele está fazendo, ele está rotacionando juntamente com a Terra, ele precisa ter umas correções de órbita, essas correções são feitas em Python, através de alguns scripts, e quem organiza toda a comunicação do satélite, como ele é um satélite dual, ele é tanto direcionado parte civil para a Petrobras e a parte militar, ele é quem organiza a RAB em si, né, os senhores da RAB. E a conexão dele, né, nós vamos falar agora falando sobre o corpo de órbita, né, falei sobre a posição dele, que é a posição do gel, essa posição aqui, que é uma posição onde ele circula juntamente com a Terra. Existem outros tipos de órbita, né, mas satélites formando nanosatélites, que estão próximos da Terra, mas temos outros que têm uma circulação um pouco maior, mas a posição desse satélite especificamente é gel, ele é basicamente isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre mais algumas coisas desses satélites. Bem, ele tem uma conexão, né? Ele, como ele é dual, ele é civil e militar. O civil, ele utiliza uma banda diferente. Então, ele está aqui, a militar é a banda X. Então, ele está numa onda de GHz, que é entre 8 e 12, que é basicamente onda de rádio. Se os senhores visualizarem, é uma onda bem diferente do que se utiliza da 5G. A 5G está numa onda de mais ou menos 90 a 94 por ali de GHz. Ele é bem diferente. Ele tem uma conexão específica e ele é diferenciado da banda K, que é a banda militar civil, né? A banda K, que é justamente para não ter nenhum tipo de conflito sobre a conexão. A banda militar é uma banda que não é amplamente utilizada. A civil ela já é uma conexão mais utilizada, então existe a possibilidade de ter qualquer tipo de como amplo uso, né, existe a possibilidade maior de qualquer tipo de acesso, tentativa de acesso, né, se torna mais fácil. Esse aqui é um projeto onde ele será utilizado, pensando no meio militar, justamente de como ele também está em operações conjuntas, ele está direcionado aonde será utilizado para fins do CISGAS. O CISGAS é um projeto da Marinha onde ele vai fazer monitoramento, ajudar a fazer monitoramento da Amazônia Sul, que é onde fica a nossa ZECA, a nossa zona exclusiva econômica, justamente questão de pré-sal, né, e projetos de proteção dos nossos minerais e toda a nossa costa. Então, a ideia é que ele faça a comunicação com base terra, justamente ele consiga fazer o mapeamento e acionar os submarinos e embarcações que não são autorizadas e o Exército possa, aqui nas fronteiras também, ter uma atividade juntamente com a Marinha que já está na nossa área, no caso da Lula e coisa assim. Bem, falando sobre tecnologia 5G, ela é bem diferente, né? Vocês podem ver, antigamente era só texto, depois foi aumentando a nossa capacidade de acesso por comunicação, chegamos a vídeo no 4G e agora com uma conexão bem mais forte no 4G, que está em transição para o 5G. O 5G é a ideia que ele permite a internet das coisas, também por conta da latência, como foi dito. Então, nós temos aqui uma comunicação muito mais avançada. A ideia é que ele consiga fazer por segundo, né? Ele consiga ter 1 giga de transmissão de dados por segundo. A tecnologia 5G ela é caracterizada principalmente por questões da própria banda, né? Então, a altura de banda, ela consegue fazer uma conexão de dados uma capacidade muito maior do que os demais, que também ela tem uma questão da latência, como comuniquei agora,
e também ter essa possibilidade de fazer de ponte, de entregar dispositivos. Além disso, eles conseguem fazer subdivisões da nossa rede e criar sub-redes, por exemplo, das inteligentes, né? Você pode reparticionar essa conectividade aí trazida das residências. Bem, e vi como meus professores sempre falam, né? Eu vi o meu professor falando, essa é a minha pesquisa, olha que interessante, eles falam, tá, legal, mas e daí? Serve para quê? Eu não sei se eu já passar por isso, mas eu passo por isso toda semana. Então, eu falo sobre a questão de guerras no futuro. Guerras no futuro, que já começou, né? Porque o canal futuro é agora, então vamos entender que o nosso cenário internacional, vamos lá, por quê? Né? E daí? E daí que a nossa pesquisa justificativa, por conta do cenário internacional, outros países já estão fazendo a mesma coisa, utilizar a internet 5G na rede bancária. Então, nós temos também o pensamento, né, que isso aí nos remete à guerra assimétrica ou ameaças assimétricas, que muitos conhecem como guerra híbrida, o mesmo conceito, que tem nomes diferentes, é justamente guerras convencionais com outros tipos de ameaça. Podem ser tanto da PRN quanto da área cibernética, que é o que mais é visto, né, mais visualizado, mas como o brigadeiro falou, referente a questões da Ucrânia, que está acontecendo agora em Rússia, onde estamos vendo vários tipos de ataques de DOS, que é negação do serviço, né? Além disso, também, pelo mais uma vez eu falo do brigadeiro, nós somos um país pacífico, justamente porque nós temos a preocupação de manter a dissuasão, né? Então, um poder dissuasório é que nos permite ser pacíficos. Se outros países não são pacíficos e têm algum tipo de interesse, né? Desculpa, eles não têm uma preocupação com a situação dos países, que é justamente se antever a qualquer tipo de ameaça externa, né? E tiver algum interesse, a força pode ser empregada sem nenhum tipo de bloqueio, isso não é dissuasão. Então, como nós temos essa preocupação, nós podemos nos permitir ser pacíficos. Né? Além disso, nós temos a questão de defesa e segurança nacional. Segurança nacional é voltada para o ambiente público. A defesa, obviamente, é voltada para o ambiente militar. E nós precisamos nos preocupar com essas questões que estão como institucional internacional e também nos manter no mesmo nível de resposta se houver necessidade, justamente para poder manter o nosso poder decisório. Então, pensando sobre proteção interna das nossas fronteiras, como o Exército está empregado, que é a missão deles, também principal, tanto quanto a cibernética, né? Eles fazem a função de manutenção das fronteiras terrestres e no espaço exterior, em todas as nossas possíveis fronteiras, nós temos que manter a nossa dissuasão. Além disso, a infraestrutura crítica do nosso país já foi considerado, né, quais são as nossas infraestruturas críticas, e a infraestrutura crítica está na área de telecomunicação. Além disso, também nós temos a área nova e agora, em setembro, nova revisão do documento, em setembro de 2022, a área de biossegurança e bioproteção, por conta da pandemia. Nós vimos que a pandemia consegue alastrar o mundo inteiro, né, arrasar com o mundo inteiro, de uma forma silenciosa, né? Pois é um vírus, o vírus ele não é alarme, ele simplesmente dá esse último que nós combatemos, né, praticamente, ele dá algumas informações ali de você está infectado em pouco tempo, a pessoa pode virar óbito. E nós tivemos um período aí de muitos óbitos sequenciais, óbitos em massa, né, justamente por questões de biossegurança e bioproteção, que está ali pelo Ministério da Saúde agora, responsável, né? Além do setor de defesa, a setor de defesa engloba várias áreas, nós temos a área de comunicação. Infraestruturas críticas, isso aqui é um documento dos setores, das áreas consideradas como infraestruturas críticas, que são áreas onde, se forem, de qualquer forma, paralisadas, parcialmente ou totalmente, o país para de funcionar e a sociedade é impactada diretamente. Então, para isso, né, vamos lá para o nosso e daí? E daí que nós temos agora um país, né, muito próximo a nós, os Estados Unidos,
que eles já estão fazendo a implementação ali dos testes, né, estão no momento de teste de internet das coisas militares. Eles estão agora tentando criar o Internet of Military Things, justamente utilizar a tecnologia 5G, que ela já está em uso ali contínuo, e essa tecnologia modificá-la para ser adotada em ambiente militar. Então, nós temos aí aqui a foto de alguns testes que foram feitos utilizando tecnologia 5G, o satélite para rotear a tecnologia para outras aeronaves, né? E aí elas conseguiriam entre elas se rotear, e aí fazer uma cadeia aqui, fechar uma rede, né, para que consiga fazer comunicação militar. Não só na parte de armamentos, né, de equipamentos aeronaves, o satélite também vai funcionar aí, para fazer, utilizando as aeronaves como roteadores, para chegar em ambientes terrestres, justamente porque é uma tecnologia de alta velocidade e ela não tem tanto alcance assim. Então, a ideia é que todos os equipamentos eles consigam servir de roteadores entre eles, para chegar a comunicação até mesmo no meio mar, ao mesmo tempo terrestre. Alguns equipamentos também utilizarão essa tecnologia. Equipamentos como esse daqui, por exemplo, seriam óculos, né, que a pessoa está ali na impressão está utilizando com conectividade. No Brasil, nós já temos alguns veículos que eles são pilotados remotamente. Né? A maioria tem, né? O pessoal fez alguns testes já, como o nosso antigo Blunt, hoje eu acho que não me acho, eu acho que é esse. Mas esse aqui é o E450, ele é um veículo remotamente pilotado. Então, não tem pessoas a bordo. Né? Esse tipo de tecnologia é muito interessante em ambientes de guerra, justamente para poder fazer com que pessoas não precisem estar a bordo, então faz com que tenha vários equipamentos sendo controlados em um único lugar, ao mesmo tempo faz com que a capacidade humana ela seja preservada. Então, vamos pensar que em ambientes, como foi falado anteriormente, biológicos, eles não afetem as pessoas. E mesmo assim poderíamos ter acesso. Né? A Lockheed Martins, que é responsável nos Estados Unidos por desenvolver a parte espacial de defesa, né? Eles estão adotando o espaço do Cyber-Chain. Cyber-Chain, ele é bem conhecido no sentido de, para quem é da área de ataque, né, a parte operacional, aí, ofensiva, já conhece esse passo a passo. Então, fazer ali um conhecimento, então, vamos fazer a parte de conversar com as pessoas, fazer uma engenharia social, né, ou então fazer uma LOSINT, que é pegar fontes abertas para poder pegar a fonte de inteligência, entender mais ou menos qual é o cenário, da linha o arcabizete, chamar, nem tem tradução essa palavra, né, armamentização, armamento, assim, que é criar ali a nossa isca, né, para poder tentar ter acesso, achar um backdoor, ou então simplesmente mandar aquele phishing, né, preparar tudo isso. E aí nós fazemos delivery, nós entregamos ali o pendrive que vai nos permitir ter acesso à rede do oponente que nós estamos buscando, mandar aquele phishing daquela promoção Black Friday para a pessoa clicar com curiosidade, a pessoa clicar e nos dar acesso. Depois disso, nós conseguimos fazer a entrada e exploração do nosso ambiente, onde nós conseguimos ter acesso à rede do nosso oponente, do nosso alvo. Então, nós criamos, instalamos ali o vírus que nós pretendemos utilizar para direcionamento que nós escolhemos. Depois nós começamos a ganhar a área em termos do comando e controle daquele ambiente. Depois disso, nós partimos para a ação. Bem, esses pontos de frameworks, não só o Cyber-Chain, né? Então, existem vários frameworks que são utilizados. Além disso, nós temos os mais famosos, que é o Mitre. O Mitre é mais completo do que o Cyber-Chain, porque o Cyber-Chain ele é muito direcionado, ele é mais direcionado para a área de defesa. Né? Então, ele tem todas essas informações, esse passo a passo, ele é bem menor do que o Mitre. O Mitre ele tem muito mais detalhes, quando uma pessoa ela não está indo ali diretamente para a rocha, digamos assim. Né? Então, ele faz movimentação lateral, ele estuda a rede,
né? Ele coleta informações, ele faz filtração, ou seja, ele coleta os dados, faz backup, depois ele pode até chegar no momento, por exemplo, ataque do ransom, ele está com dados, além de backup, exclui o backup da pessoa do alvo, né? Então, ele tem muito mais passo a passo para explorar, quando se fala desse framework. Ao mesmo tempo, nós temos também o famoso NIST. O NIST está sendo amplamente utilizado até mesmo para fins de defesa. Então, o NIST, né, o Cyber Security Framework, ele é vamos dizer assim, acredito, né, ele é também norte-americano, mas ele tem vários padrões ali justamente para se montar, através do framework, para se montar equipes de segurança. Então, aqui nós temos a identificação, depois proteção, detecta possíveis ameaças, a resposta, e é bem interessante que agora está sendo amplamente falado, que é como o que eles chamam de resiliência, né? Como voltar de um ataque de uma forma onde você consiga não ter mais aquelas brechas, né? Não ser atacado novamente. Eu tive a oportunidade, que meu orientador me indicou esse livro, que é um livro que fala sobre a sinalização do saber que tinha nível de defesa, praticamente uma conversa entre pessoas de alto escalão norte-americano, e falam sobre o cenário que a gente tem naquele momento, né? Quais são os tipos de ferramentas que a gente tem naquele momento, qual patrulha está em qual lugar, e como a aeronave está pousando em tal lugar, como seria o ataque, quem sobreviveria. Então, eles sinalizam cada detalhe, cada fase do saber que ele tem. É bem interessante se eu tiver a oportunidade. E só para finalizar, eu gostaria de enfatizar, eu tive uma conversa com o orientador sobre isso, e nós tivemos esse brainstorm, entendendo que nós estamos agora no processo onde nós não estamos mais no processo de spin-off, né, que é onde o militar faz a tecnologia, ele cria uma tecnologia para si, né, com toda a finalização, né, e aí o meio civil aproveita essa tecnologia ou não. Isso aconteceu por muito tempo, mas atualmente não. Nós já até chegamos a conversar da sobrinha da ECA, nós conversamos, agora ela é civil, mas ela já foi só defesa privada, né? Agora ela não, pública. Agora ela é uma empresa privada, então ela tem uma área de defesa, ela tem uma outra empresa, minha irmã, né? Ali abaixo dela, ali trabalha só para a área de segurança. Então, agora nós estamos no mesmo patamar de spinning, onde o meio civil cria inovações por conta de burocráticas, mas vocês conseguem ter mais acesso de forma mais rápida, e aí o meio militar aproveita essas tecnologias, né? Então, se nós tivermos esse processo de adoção, nós estamos ali com a mesma possibilidade, já que nós já adotamos tecnologia 5G para o ambiente civil. Então, nós já temos algumas antenas, né, instaladas pelo país, nós podemos acessar essas antenas. Bem, a metodologia, né, da minha pesquisa, avaliação exploratória com documentos oficiais, né, especializada nas nossas áreas, de estratégica do poder espacial. O recorte temporal é justamente o agora, né? A tecnologia tem que ser agora, né? E a vontade qualitativa. Então, aproveitando isso, penalizando ainda na pesquisa, como fazer análise SWOT para entender justamente quais são os benefícios e possíveis riscos, né, e ameaças que nós temos se essa adoção vier, e também depois, né, já que eu sou da PGCA, e aí nós temos o produto. O nosso produto é um workshop de conscientização sobre questões cibernéticas e infraestruturas críticas. Parabéns aí ao workshop que está acontecendo no segundo andar, gente. Meu produto. Imagina dentro agora. Todo produto aí. Obrigado.